Oi, oi, eu sou Sonali Landi, sou pastora, terapeuta, mas acima de tudo, para mim, que é mais importante, eu sou esposa, mãe e vovó. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho mais sobre inteligência relacional, seja intrapessoal ou interpessoal. E hoje o tema está bem curioso, porque, olha só, não querer ter razão encerra qualquer discussão. Você já participou de discussões onde que você queria prevalecer a sua opinião e a sua razão? E o outro também queria? E parece que estava competindo e medindo forças? Já aconteceu isso? Acredito que sim. Todos nós temos um momento na vida onde nós queremos ganhar ali, seja na discussão, falando mais alto, ou querendo demonstrar mesmo que a sua opinião vai prevalecer. E é interessante que eu estava vendo três aspectos importantes em relação a esse tema. Quando uma pessoa ela quer ter razão, ela quer ter razão naquela opinião que ela está emitindo, ela tem necessidade de validação. É a primeira característica que eu quero colocar aqui. Necessidade de validação. Que aquilo que ela está falando é o correto, a opinião dela é que está certa, ela que tem a última palavra. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Você conhece alguém que já fez isso? Você, em alguma discussão, já se sentiu assim, que você tinha a necessidade de ser validado naquela opinião? Como se as pessoas não concordassem com você se sentir rejeitado? Você sabia que isso tem causas também emocionais? Às vezes na infância, na adolescência, gente, é impressionante. Nós, na nossa fase adulta, não adianta a gente querer fugir disso. Todos nós temos uma história de vida, todos nós temos uma infância, né? Já tivemos a nossa adolescência, você que já passou da adolescência, você que é um jovem adulto, talvez você está assistindo esse vídeo, você já é até um idoso. Então lembra para trás as criações, como que era. Então, às vezes a sua opinião, quando você ia emitir uma opinião, quando você era uma criança ou adolescente, você tinha que ficar calado, você não podia falar. Alguém te chamou na conversa? Alguém já ouviu isso aqui? Escreve aqui para mim. A sua opinião não tem importância. Criança, você não sabe de nada. O que é você ser adolescente? Não, vai cuidar, vai estudar. E isso faz o quê? A criança ou adolescente, ele fica triste, fala assim, poxa, eu queria só dar uma opinião. Ou pelo menos falar assim, eu não concordei com isso, ou eu concordo com isso. Gente, a criança, ela tem pensamento, ela tem vontade, ela quer falar. E às vezes a gente é o quê? Castrado naquilo. A nossa opinião não tem importância. E lá na fase adulta, quando a gente cresce, quando a gente pode dar uma opinião, a gente quer que a nossa opinião prevaleça. E aí entra o quê? Querer ter razão numa conversa e numa discussão. Então, é uma das características assim, importantíssimas que você precisa prestar atenção. E pegando esse gancho também, eu quero falar sobre um relacionamento conjugal. Sabe quando você está com seu esposo, sua esposa ali? Aí um está falando uma coisa, o outro tem outra opinião, mas você quer que a sua prevaleça, e aí aí começa a medir força. Gente, se um ali não parar, fica uma confusão tão grande, se torna uma briga tão grande, tem casais que ficam de mal. O que eu estou falando? Você se identifica? Você conhece alguma pessoa que já passou por isso? Ou você já passou por isso? Eu quero que você coloque aqui para mim. Eu quero saber sobre a sua história em relação a ter que a sua opinião prevaleça. Outra característica que é muito importante é você, quando a gente quer que a gente quer ter razão, a gente quer ser superior ao outro, talvez de uma forma inconsciente. Só que nós sabemos que a nossa mente, o inconsciente, ele prevalece. É a porcentagem bem pequenininha do consciente e fazemos coisas, falamos de uma forma inconsciente, porque são coisas guardadas dentro de nós e às vezes gatilhos externos, eles acionam dentro de nós algo que a gente fala, poxa, eu falei aquilo, por que eu tive aquela reação, por que eu fiz aquilo? E quando você vê, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Não é verdade? Então, às vezes, quando você quer ter razão, você demonstra que você quer ser superior àquele outro que está falando. Não porque você que sabe, porque você estudou, porque você tem conhecimento. E às vezes, numa discussão, não quer dizer, se opiniões diferentes acontecem ali, não quer dizer que as pessoas estão contra a gente. Cada um dá uma opinião e está tudo bem, está tudo bem. Mas quando eu tenho ferida na minha alma, quando eu tenho dores dentro de mim, não fica tudo bem. Uma coisinha desse tamanho fica desse tamanhão.
Gente, e aí o negócio fica feio. Você já participou de algum momento onde você emitiu uma opinião e outra pessoa emitiu outra, e ali um conversa, outro conversa, e você viu que o negócio já estava ficando mais alterado? Partindo até para uma hostilidade, uma falta de respeito. Você já presenciou isso? Ou talvez você era a pessoa-chave ali e provocando toda uma discussão? Porque, assim, uma discussão por si só é normal. É discutir, vamos discutir aqui um assunto. Eu tenho uma ideia, o outro tem outra ideia, tá normal, tá tudo bem. Mas a partir do momento que parte para uma agressão, até verbalmente, uma falta de respeito e gritos, tem uma discussão que, tipo assim, um assunto começa normal, todo mundo tal, não tá discordando, o outro concorda, mas eu penso assim e tal. Você já viu que de repente sai até nos gritos? Nos gritos, a pessoa derruba cadeira, derruba objeto e sai, bate porta, tipo assim, não quero saber. E aí tem pessoa que para assim e fala: Meu Deus do céu, o que aconteceu? A gente só estava conversando, o que aconteceu? Só porque eu falei não, só porque eu discordei. Você já presenciou isso? Como que foi? Se você puder escrever, escreva aí, comente aqui conosco, vamos interagir sobre esse tema, sobre esse assunto, que para você desenvolver uma inteligência relacional, ele é extremamente importante. Porque a pessoa, quando ela desenvolve a inteligência relacional, ela vai saber ouvir e vai saber falar. E ela vai entender que se tiver opiniões contrárias à dela, não quer dizer que as pessoas estão contra ela, como se fosse algo pessoal, entende? Então, é isso que é importante, é isso que você precisa parar, respirar e falar: peraí, são só opiniões e tá tudo bem. Eu gosto muito de falar na família, nosso relacionamento interpessoal da família, mas também no local de trabalho. Porque o local de trabalho, às vezes, tem muitas pessoas que passam mais tempo no trabalho do que em casa, não é verdade? E aí, às vezes, tem aquele colega que ele é o sabichão. Ele sabe tudo, ele entende tudo, porque ele que sabe fazer e tal, e ele não aceita muito a opinião do outro. E será que você é essa pessoa que se torna até desagradável? Aí os colegas falam: ixi, chegou quem sabe tudo, mas de uma forma assim tão, sabe, uma certa ironia até. E você não querer ter razão não quer dizer que você vai ser irônico com o outro. Eu quero que você preste bastante atenção, que você tem que ter muito cuidado com isso. Não seja irônico, é outra característica que eu quero colocar aqui. Não seja irônico. Tipo assim, você está conversando, estão falando, não, você está certo. Olha, a razão é toda sua, tá bom? Você está certo, a razão é sua, porque eu quero paz, eu quero ter paz. Mas sabe assim, de uma forma irônica? Gente, não faça isso. Se você fizer isso, vai provocar mais ainda ira e o calor, né, vai ferver muito mais. Você também já presenciou isso? Você já ouviu isso? Alguém tá ali, a outro fala assim, não, fulano que tem razão, viu? Vamos. Não para, gente, não fala mais nada não, viu? Porque quem tem razão é a pessoa, vamos encerrar a discussão. Gente, isso é horrível. Isso, querendo ou não, também agindo com ironia, é uma falta de respeito. Então, a melhor coisa é o quê? Você ouvir, saber que as opiniões são contrárias, mas está tudo bem. E mesmo que você ache, porque quem está emitindo a opinião, ela sempre acha que a dela é que está certa. Você tem a humildade de ouvir opiniões ao seu redor, opiniões externas, e que pode completar, pode te ajudar a ter um todo. Então, isso é humildade. A pessoa humilde, ela tem certeza que ela não é dona da verdade e que ela tem uma parte, como se fosse um quebra-cabeça. Aí você tem um pedacinho do quebra-cabeça, né? Uma parte ali do quebra-cabeça, o outro tem, e assim, naquele tema, naquele assunto, aí torna-se um todo e forma aquele quebra-cabeça. Então, isso é uma pessoa humilde. Não quer dizer que, porque às vezes numa discussão a pessoa fala assim, não, mas é bobo demais, não sabe nem falar. Não, isso não é. Seja nobre, tenha uma imagem correta de você. Isso quer dizer que você é uma pessoa pacificadora, é uma pessoa humilde, que você sabe ouvir as opiniões externas e sabe canalizar, sabe filtrar. Gente, é extremamente importante isso, você filtrar aquilo que você escuta de opiniões contrárias à sua. E de repente, você pode pensar assim: nossa, eu não tinha olhado por esse lado. É verdade, eu não tinha tido essa visão. Porque é como se fosse assim: você pega um objeto, coloca no centro. Vamos supor, quem está aqui desse lado do objeto vai ver algo. Quem está do lado direito, esquerdo, quem está no fundo vai ver outra situação. Então é isso. E aí juntos vai ter a visão de um todo.
Então, para isso, você precisa ser humilde e atentar para o que você pode melhorar, que você pode aprender mais com essa situação. Família é um lugar de muita bênção, mas é um lugar também de muita dor. E na família, por que eu falo isso? Quando você conhece, você tem amizade, amigo, assim no geral, se a pessoa às vezes até discute com você, você até fala, ai, nossa, fulano é tão assim, né? Pra que isso e tal? Mas quando é da família, dói mais. Dói mais. Às vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um filho, fala assim, poxa, gente, eu só quis dar uma opinião, meu filho faltou, gritou comigo. Então, assim, esse tema, ele é um tema muito comum e é um tema corriqueiro, gente, é uma coisa muito prática. É igual eu falo, quem conhece a Sonali, sabe que eu sou muito prática. E eu não quero aqui falar nada assim, oh, não, eu quero falar aquilo que a gente vive, uma linguagem que a gente entende, porque é assim que a gente vive. E quando a gente está querendo ter paz, você entrega a razão para o outro. Fica esse conselho para você nesse vídeo. Entregue a razão para o outro. Cale-se, tenha sabedoria, busque em Deus uma direção. Nós temos o maior exemplo da palavra de Deus, que é Jesus. Jesus, nosso irmão mais velho. Ele é nossa referência, Jesus é tudo para nós. Ele é exemplo de tudo. Jesus, vamos pensar aqui. Jesus bateu boca com alguém? Você conhece algum texto da palavra que Jesus queria que a razão dele prevalecesse? Não existe. Então, por que que nós aqui, meros mortais, vamos querer ter razão em alguma coisa? Então, se você está tendo dificuldade no relacionamento, busque em Deus. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo. Toda vez que eu quero falar algo, dar minha opinião, eu não consigo me calar, e daí a pouco eu já estou brigando, porque eu quero que a minha opinião prevaleça. Busque pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas, né, no capítulo 5, ele é muito claro, domínio próprio, mansidão. Então, busque, fala, Senhor, me ajude a controlar mesmo, eu ter domínio próprio, eu ter mansidão, eu preciso. E por que que eu altero tanto? Por que que eu fico nervoso? Por que que eu fico irritada quando alguém fala alguma coisa contrária a que eu estou pensando, ao que eu estou falando? Gente, nós precisamos ser inteligentes e precisamos buscar isso, ajuda, sabe? Buscar em Deus, buscar mesmo ajuda. Tem um ditado que fala assim: se 3 pessoas têm uma opinião sobre você, você é isso mesmo. Então, tipo assim, você já tem que ficar com o pé atrás. Então, se 3 pessoas têm uma opinião que fala assim: ah, não, é difícil mais conversar com a Sonali, porque só ela que quer ter razão. Ah, não, você viu? A gente conversou com a Sonali, só ela que fala, gente. A nossa opinião não vale nada. Aí, se tem 3 pessoas, principalmente da sua família, é bom você parar e prestar atenção e ser humilde e falar assim: poxa, será que eu sou essa pessoa mesmo? Sabe, uma auto-reflexão, porque é isso que faz o relacionamento intrapessoal, que é o que a gente bate sempre na tecla sobre desenvolver a inteligência relacional. Aí agora eu quero partir para você, dentro de você. Por que que você cria caso? Por que que você fica alterado? Você consegue observar isso? Vamos voltar um pouquinho. Você tem esse autoconhecimento? Tipo assim, nossa, eu fico muito alterado. Ou você ainda não percebeu? Se você ainda não percebeu, a partir de hoje, eu quero te chamar para você observar quando você emite alguma opinião e as pessoas falam o contrário. Começa a se observar e ver se você consegue manter um diálogo, consegue manter uma comunicação assertiva, se você consegue ter ali um diálogo agradável. Pelo menos, sabe, tipo assim, uma conversa tranquila, normal. Comece a se observar. Você já se observou? Alguém aqui pode escrever aqui nos comentários sobre isso? Tipo, de você mesmo ficar assustado com alguma reação que você teve? E isso é muito importante, porque o autoconhecimento, ele faz parte desse relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento você com você mesmo. Então, por que que a sua opinião tem que prevalecer? Por que que a última palavra tem que ser a sua? Por que só você que sabe? Por que só você tem o entendimento? Por que que todo mundo tem que fazer o que você fala? Por quê? Responde aí para você. Por que que você é assim? Quais são os extremos da vida de dor e ferida que ainda não foi curado, que não foi sarado e que você insiste em prevalecer?
Gente, é muito importante isso, sabe por quê? O melhor lugar para a gente estar bem, querendo ou não, é primeiro conosco mesmo, mas também com a nossa família, com a nossa casa. E é interessante que quando a gente está bem com a gente, naturalmente a gente fica bem com as pessoas ao nosso redor, viu? Não adianta você querer aqui, ó, externo primeiro e para depois ir para dentro, não, porque começa o quê? De dentro para fora. As transformações são de dentro para fora e naturalmente você vai mudar e as pessoas ao seu redor vai falar: "Poxa, é tão bom conversar com fulano. Nossa, que conversa boa, que conversa agradável. Eu aprendo tanto com fulano", e de uma forma natural, de uma forma carinhosa, amorosa, você pode influenciar, você pode dar suas opiniões e ninguém vai se sentir invadido ou abusado emocionalmente. Então, fique com isso. Sabe, comece a escrever. Eu gosto de escrever também, eu estou falando de escrever mesmo. E talvez, sabe assim, quando a gente é adolescente, que tem um diário do que acontece. Antigamente, eu era adolescente, eu não tinha esse diário, mas eu fazia um caderno de diário, então eu começava a falar assim, ai, meu dia foi assim, 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 tal. Eu acho que algumas adolescentes, que eu fiz 50 anos agora, então acho que naquela época tinha isso muito, não sei nem hoje se tem, mas assim, comece, talvez, um exercício mesmo, escreva, talvez um bloquinho de nota no próprio celular, como que foi o seu dia? Como que eu agi hoje? Será que eu consegui? Isso é bom, porque é um exercício que a gente faz para se observar, isso é muito importante. O nutricionista, às vezes, ele te dá uma dica, tipo assim, olha, comece a observar tudo que você come durante o dia. Você já passou por um nutricionista que te faz isso? Aí no final do dia você vê ali tudo que você comeu, aí você fala, nossa, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, eu preciso melhorar. Da mesma forma, é você começar a observar como que foi os seus diálogos, se você ficou nervoso, ficou alterado. Às vezes, numa discussão também, quando a pessoa quer ter razão e prevalecer a razão dela, às vezes ela está nervosa com outras coisas, o estresse está altíssimo. E uma pequena discussão ali foi contra você, você já vem com tudo e quer jogar naquela pessoa que está naquele diálogo, jogar todas as suas frustrações, todos os seus neuroses, os seus nervosos, entende? Então, tudo isso é muito importante, você se observar. Então, não querer ter razão encerra qualquer discussão no sentido de destrutivo, né? Uma discussão que já está partindo para briga, que já está partindo para uma confusão, ou talvez até, assim, dar uma quebrada mesmo em alguns relacionamentos, a pessoa querer nem contato com o outro, né? Não querer nem ter amizade com aquela pessoa, tipo assim, não, eu não quero, eu quero cortar a amizade, eu quero cortar tudo, eu não quero mais, chega e tal. Então, assim, é muito sério, porque eu vejo tantos vídeos falando de sucesso, de resultado, sabe? Aí eu fico parado pensando, qual que é o maior sucesso do ser humano? É ele estar bem com ele, estar bem com as pessoas que mais ama, que é a família. Eu vejo pessoas com resultados tremendos, né? Financeiros, intelectuais, mas emocionalmente é um verdadeiro fracasso, porque não consegue desenvolver uma inteligência relacional, uma inteligência emocional. Então, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela sabe se portar, ela sabe filtrar e ela sabe receber opiniões adversas. Então, continue aqui escrevendo. Não sei, vai que você lembrou de outra coisa aí que seria interessante compartilhar aqui. Por favor, possa escrever aqui. E outra coisa, se você conhecer alguém que precisa ver, assistir esse vídeo, compartilhe, divulgue, manda esse aviãozinho aí, ó, porque eu quero que chegue assim no máximo de pessoas, porque eu vejo que uma das grandes dores nos relacionamentos é não ter uma comunicação assertiva, não ter um diálogo legal. Isso dói. Eu escuto casais, marido ou a esposa, né, o cônjuge chegar para mim e falar assim, pastora, eu não consigo conversar com fulano. Ela não me escuta. Ele não escuta. Porque quando eu vou emitir a minha opinião da briga, você acredita que tem cônjuge que sai e deixa o outro falando sozinho? Só porque a opinião foi contrária. Tipo assim, não quero saber sua opinião, não quero conversar com você, tô indo embora. Tchau. E sai. E tem alguns que nem despedem, sai e deixa o outro falando sozinho. Isso é o quê? Uma falta de respeito, falta de educação, falta de humildade. Então, se você estiver vivendo isso no casamento, eu tenho certeza que é uma dor muito profunda. É uma dor, como se diz, doída. Né? Minha avó falava, é uma dor doída. E tem saída, tem solução. Eu sei que eu posso te ajudar.
eu posso te orientar, eu sei que esse vídeo pode te ajudar, e você pode te chamar também no direct. Às vezes você não quer comentar aqui, mas me chama no direct. Eu quero ouvir sua história, eu quero saber de você. Eu sei que eu posso te ajudar. De uma certa forma, a gente pode aconselhar, orientar, porque o que fica, o que é mais importante na vida é, é isso, é o toque, é o abraçar, é gente que gosta de gente. Pessoas valem muito mais que coisas. E uma boa conversa é muito bom você emitir opinião e você saber que a sua opinião ela é importante para aquela pessoa. Isso é muito bom. E outra coisa, mesmo que você escute uma opinião que você não sabe, tipo assim, nossa, não tem nada a ver comigo, você também vai ser, isso faz parte de uma boa educação, você ouvir e com muito, né, com muito carinho, de uma forma educada, você discordar, mas assim, de uma forma bem educada, tranquila, tá bom? Então, um beijo para você, Deus te abençoe, que esse conselho possa te abençoar, e não só na sua vida aí conjugal, casado, se você não for casado, mas nos seus relacionamentos interpessoais em geral. Fique à vontade, compartilhe esse vídeo, porque eu quero que essa palavra chegue em muitas vidas que devem estar passando por alguma coisa relacionada a isso e sem saber o que fazer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.